Neste primeiro ano de mandato de Lula, o governo gastou cerca de R$ 1 bilhão em despesas de viagens. No começo de novembro, os estudantes se surpreenderam quando foram fazer a tradicional prova do Enem. A discussão sobre o conteúdo da prova ultrapassou o ambiente escolar e virou disputa entre políticos. A Frente Parlamentar da Agropecuária pede a anulação de questões consideradas ideológicas na prova do Enem. A bancada também pretende convocar o ministro da Educação para prestar esclarecimentos lá no Congresso. O mês também foi marcado por ações contraditórias das nossas autoridades. O Ministério da Justiça recebeu uma visita inusitada. Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico, esposa de um traficante ligado ao Comando Vermelho. Condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, Luciane Barbosa Farias é mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas e participou de reuniões em Brasília. Deixando o clima de inversão ainda mais evidente, o país inteiro ouviu declarações no mínimo estranhas do ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. O Senado acaba de aprovar a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Dois grandes símbolos do poder, a toga do juiz, o voto do senador, foram para a briga de rua hoje. O voto de Jacques Wagner a favor de PEC irrita ministros de Lula e do Supremo Tribunal Federal. Dei meu voto conscientemente, pessoalmente eu acho que realmente a decisão monocrática não pode ganhar longevidade. Não, recebi só uma ligação do ministro Gilmar. Óbvio que ele não estava satisfeito. Eu sou a favor da regulação das decisões monocráticas, tanto que ela foi aprovada agora no Senado Federal. Sou a favor de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como acontece em diversos outros países. Sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo estão vendo ali quase como um fim de lua de mel depois desses posicionamentos. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. A proposta na qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estão trabalhando é o projeto de lei que foi apelidado de PL da Moderação dos Poderes. Está claro que o parlamento brasileiro está proibido de emendar a Constituição sem autorização do Supremo. Para aumentar a indignação popular, uma tragédia anunciada aconteceu nos últimos dias de novembro. A morte de Clériston Pereira da Cunha, réu do 8 de janeiro no presídio da Papuda. Ficou exatos 80 dias preso, mesmo depois da Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestar a favor da soltura dele. O evento reacendeu a chama da mobilização popular. E o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos, 32. O Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Então a gente tem um problema sério hoje no Brasil, institucional, de disputa entre os três poderes, e hoje se apresentam assim, um judiciário pró-executivo, um judiciário legislativo, que é a coisa mais trágica que aconteceu nos últimos anos, um legislativo enfraquecido, tímido, e um executivo inoperante. Então como é que um regime desse se mantém? Se mantém com um judiciário legislador que segura a vontade do executivo. Todos os poderes nomeados
todos os poderes executivos acabaram sucumbindo ao poder do parlamento e do Congresso. Isso em país desenvolvido. Essa foi a trajetória para os países desenvolvidos. Os países ditatoriais foi o contrário. O executivo e as partes nomeadas ganharam força. E as partes representativas e de diálogo e de discussão foram suprimidas. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Se a gente fizer uma retrospectiva, o judiciário é um poder que mais marcou e que foi mais explícito, inclusive em afirmações de ministros do atual Supremo Tribunal, favoráveis ao fim da Lava Jato. O que possibilitou a volta desse grupo político ao poder. O combate à corrupção acabou criando um vácuo muito grande, e esse vácuo gerou uma polarização, ódio e de um surgimento de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática também. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 6 de dezembro o julgamento em plenário de uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que derrubou pontos da lei das estatais e flexibilizou as regras para a nomeação de políticos. Eu me lembro quando esta lei foi discutida no Congresso Nacional, ao calor da Lava Jato e mostrando as entranhas dessas empresas estatais. Mais uma vez, as estatais, sangrando o dinheiro público. Esta é a realidade. Antes da lei das estatais, qual era o estado, né, das companhias federais aqui no Brasil? Elas em conjunto, em 2015, pegar aí o último ano completo do lulopetismo no poder, elas somavam um prejuízo de 32 bilhões de reais. Quando a gente salta para 2021, essas mesmas estatais somavam 187 bilhões de lucro. E aí o que o PT fez? Nomeou dezenas de políticos para cargos em empresas estatais. E fazendo isso, o PT demonstrou para todo o Brasil qual é a verdadeira finalidade das estatais: dar emprego para os amigos. Tomara que o STF agora corrija.